Olha que massa. Vamos lá. Vitão, ó, eu queria saber como foi o processo de criação e produção do Mandu. A criação você está falando desde o começo? Assim, da onde surgiu a ideia? Vamos fazer um álbum falando... Da onde surgiu, assim, o porquê que vocês foram atrás de ter um conceito por trás? Certo. Como que começou a ser desenvolvido as músicas a partir desse conceito, a parte instrumental, tudo? Certo. Uhum. Os caras tinham algumas ideias instrumentais e eu tinha algumas ideias líricas para fazer a parada. Eu sabia de alguma forma que seria algo ligado ao índio, de alguma forma, entendeu? Não sabia como te dizer o que seria, entendeu? Beleza. Aí eu fui pesquisando, sabe? Pesquisando histórias e tal, e eu justamente caiu na história do Mandu. E eu, velho, eu fiquei fascinado pela história do índio ter sido catequizado pelos jesuítas e ele ter conseguido, por 7 anos, defender as nações indígenas lá, foi um diplomata, então aquilo eu fui atrás, entendeu? E enquanto isso a galera criando som. Aí quando eu já estava assim, mais ou menos 80% do trabalho lírico já pronto, o que eu fiz? A gente, claro, obviamente ensaiamos e tal, né? E aí já comecei a sentir a música, sentir o feeling de cada música, se ela seria a primeira, ou a terceira, ou a última, entendeu? Então foi isso, foi esse processo. Então a gente tocava música, e eu lá dentro do meu interior eu pensava, poxa, essa música aqui, ela é boa demais para ser tá lá no meio. E eu colocava alguma coisa marcando isso daí, né? E a partir daí, quando o álbum ficou pronto, os caras me deram total liberdade para fazer isso daí. Foi legal pra caramba, tal. Nós temos, aliás, uma grande liberdade, todos nós. E aí quando eu senti que realmente a coisa já estava pronta e seria desse jeito, aí eu falei pros caras, ó, a gente tem que tocar nessa sequência das músicas. E não deu outro, vocês acabaram de escutar que ela começa com uma música introdutória um pouco grandinha, mas depois ela vai se desdobrando, entendeu? E é como se você fosse numa montanha russa, ou como se você estivesse assistindo um filme, entendeu? Tem seus momentos mais seus momentos mais agitados e por aí vai. A produção, desde o começo, desde a gravação do EP aqui no Norcal Studio, eu já tinha, na verdade, uma amizade com o Brenda na época do Equilibrium, com Torture, entendeu? E foi um dos discos que eu gostei de fazer pelo fato do seguinte, como o Brenda é americano, então, quer dizer, ele ajudava muito na pronúncia e em certos textos, né? Que para ele, ele fala, a frase está certa, mas ela não tem o impacto necessário. Você tinha que escrever mais ou menos assim. E eu gostei desse processo de produção, que ele acompanhou e tal, né? Aí quando eu saí do Torture e a gente veio aqui falar com ele sobre a gravação do EP, ele falou, não, beleza, vamos gravar e tal, né? E seguiu-se esse processo. E eu achei fantástico. Eu falei, então foi natural a escolha dele para produzir a Mandu. E foi uma produção tranquila, com uma vibe muito legal, entendeu, sabe? Tanto dele como do Adriano Daga, tem que citar o Adriano também, que gravou as baterias e a parte de outras partes também de cordas e tal, né? E ele que, juntamente comigo, a gente fez a parte lírica, a parte do vocal que ficou bacana. Ele testou um processo novo de eu cantar com microfone, ao invés de colocar um fone e um microfone na frente, entendeu? Que fez uma diferença enorme. Em suma, foi uma produção maravilhosa que o Brando e o Adriano fez, cara. Então, apresenta de alguma forma assim quem foi Mandu pro pessoal que for ler, claro, antes de ouvir o disco já saber um pouco da história, né? Exatamente. E aliás, que a gente estava falando lá fora, que inclusive, coincidentemente, vai ter o filme ano que vem dirigido Paulo Betti, né? Exatamente. Ó, Mandu foi um índio que ele foi... Para começar, a aldeia dele foi dizimada, né? Tipo, poucos fugiram, né? Mas a aldeia dele foi dizimada. Era no Pará? Não, na verdade, a história do Mandu, ela se situa-se no sul do Piauí, entendeu? Uma região do Piauí. Na verdade, as tribos, elas eram nômades, né? Elas iam, né, procurar alimento. Mas nesse caso, o Mandu, a tribo que era da tribo dos Aranis, né? A tribo dele foi dizimada, e como prova dessa chacina, desse massacre, manteve ele vivo. E ele foi levado para um aldeamento jesuíta, né?
E lá os próprios jesuítas viram que o Mandu, até então o nome dele não era Mandu, na verdade. Ele viu que aquele índio era muito esperto, era um menino que fazia tudo, caçava, tal, e eles resolveram ensinar ele o português, o latim e outras coisas, né? E deram o nome dele de Manuel, entendeu? E ladino na verdade é uma característica de uma pessoa muito esperta, muito perspicaz, entendeu? Então chama ladino, é uma pessoa esperta e tal. E aí ficou Manuel Ladino, só que de tanto falar Manu, aí o nome derivou para Mandu, aí ele ficou conhecido como Mandu. Só que aí que tá, como os jesuítas estavam, de certa forma, a serviço da coroa portuguesa, eles estavam lá para catequizar os índios, evangelizar os índios, porque eles achavam que os índios eram selvagens, o que é errado, né? Na verdade era a visão deles daquilo, né? Que não era. E eles tentavam impor a religião para esses índios, entendeu? E, de certa forma, até violentamente, como, por exemplo, eu cito na música Religion in Flames, que eles pedem para os índios ajoelharem em frente aos objetos sagrados dos próprios índios e queimam isso na frente deles. E aquele que reagir seria morto. Os índios percebendo isso, o que fez? Simplesmente eles revidaram. Eles falaram, pô, então a gente também vai queimar algo que é sagrado para eles e queima a igreja. Né? Então, a partir daí, o Mandu ele começa a liderar os índios, porque ele sabia falar latim, sabia português e era um grande estrategista. Né? E a partir daí começa a história do Mandu, de conquistas, e ele vê que quanto mais o gado aumentava lá, mais índios morriam, entendeu? Porque a tendência era essa. O homem branco chegava lá, fazia mulher, fazia filho, fazia na casa dele a plantação, gado, e o gado comendo as terras dos índios. Então ele via, quanto mais os gados cresciam, aumentavam, mais índios morriam. E a partir daí o Mandu ele começou uma espécie de diplomacia com outras tribos, isso que é o barato da coisa. Ele começou a falar com várias tribos, várias nações, e esse tipo de atitude fez com que ele tivesse no ápice da conquista dele com mais ou menos 20 mil índios, defendendo toda a terra indígena. Isso durou 7 anos, cara. Né? Só que aí, claro, né, a coroa portuguesa foi enviando mais e mais reforços que infelizmente acabou conseguiu matar o Mandu Ladino. Mas o legado dele é de uma coisa assim fantástica que infelizmente não tem nos livros de história. Exatamente. Um fato desse tão relevante. Que época que se passou? Isso foi no século XV. Século XV, exatamente. Né? E aí, deixa eu ver que eu ia falar mais uma coisinha. Aí eu pedi o fio da meada, o pessoal começou a bater aí. Não, tudo bem. Qualquer coisa... É o legado que ele deixou pra gente, nesse sentido de ir lá e defender, né, o território deles. Né? Uma coisa importante, se ele tivesse sucesso, o estado do Piauí seria o único estado brasileiro indígena, né? Mas infelizmente não deu. Disseminou. No caso, a temática que ela tem a ver com as suas origens também, né? Sim. Devido a isso, a ideia de abordar esse tema foi na intenção de tornar o primeiro álbum um álbum conceitual, ou isso vai ser um tema adotado, assim, vai fazer parte do Voodoo Priest independente nos próximos trabalhos? Isso é uma pergunta muito legal. Na verdade... Porque assim, sem querer te cortar, exatamente por ter a ver com essas origens, muita gente deve estar pensando que isso vai ser um tema que passa a ser uma característica da banda a partir de agora, não só do álbum. Certo, não, né? Com certeza. É aquela síndrome do Ronnie Wild, né? Tem que ter uma música de pirata lá, se tiver nos caras, entendeu? Não, mas a verdade é o seguinte, o Voodoo Priest, ele, de certa forma, ele tem esse lance de... as pessoas não esquecerem a cultura indígena, entendeu? A gente não é o fato da gente militar alguma coisa, entendeu? É claro que calhou da minha descendência ser indígena, né? Minha mãe de Vitória da Conquista na Bahia, o papai de Belém do Pará, entendeu? Então tem muito do índio na minha família, né? Mas não era, na verdade, o caso de militar por alguma coisa, não. O que eu imaginava é o seguinte, que dessa forma seria para preservar a memória, porque infelizmente os índios eles estão sendo dizimados,
a cultura, não só está havendo um genocídio humano, como um genocídio cultural. Né? Então são esquecidos várias culturas, vários ensinamentos indígenas que infelizmente estão se perdendo com o tempo. Então o Voodoo Priest, com o lance do Mandu, está servindo de preservar essa memória, certo? Uhum. E claro, ao longo do processo de criação do Voodoo vai haver sim algumas músicas relacionadas a índios. Acho que depende muito também do feeling da coisa, né? Uhum, do momento. Tá passando do momento. Eu posso chegar no segundo e falar para você, meu Tibônia, eu vou lançar mais um conceitual falando do índio asteca. Uhum. E também é uma história muito deprimente, de muito sangue ali derramado, entendeu? Uhum. Mas é do feeling, tudo gira em torno do feeling, cara. Uhum. Se rolar, rolou. Se não rolar, pelo menos vai ter algumas músicas relacionadas, porque é a minha descendência, cara, e eu vou querer falar sim sobre os índios. Né? É importante mesmo porque é meio que nem você falou, tá sendo da mesma forma que eles estão sendo extinguidos, a história também tá, né? Exatamente. Porque pouco se fala, né? Pouco se fala. Eu tava falando só, abrindo um parênteses aqui, com o Mumu. Né? A gente conversando bastante, falei assim, você vê, no mundo de hoje tudo bem, temos as cotas para as pessoas de cor, os negros, né? Uhum. Mas você vê, até o negro ele tem a importância, ele tem muito mais importância que o índio hoje. Hoje ninguém fala do índio, teve o dia do índio e nada. Mas tem o dia da consciência negra e é feriado, entendeu? Parece que não dão valor, o devido valor ao índio, entendeu? Uhum. Exatamente. Tem que reverter isso, cara. Com certeza. Né? A capa do disco, eu achei que ela ficou muito bonita. E principalmente porque ela é diferente, né? O responsável foi o Rafael Westerovitz. Polonês, polaco. Polonês. Como foi a escolha por ele? Olha, na boa, eu fiz uma pesquisa grande de vários artistas, mas eu já estava com a ideia praticamente na cabeça, entendeu? Eu queria, na verdade, uma figura simples, um desenho simples, porém impactante, entendeu? Que o cara olha lá de longe ou de perto e fala, caramba, que do caramba, entendeu? Que do caralho e tal. E que também fosse condizente com a temática do Mandu, né? Aí pesquisando ali, pesquisando lá, eu lá, tal. E aí eu encontrei o Facebook dele, né? Que é o Too Many Schools. A página chama Too Many Schools. Tá. E eu pensei, eu vi, nossa, que legal. Pô, pirei na arte do cara, no desenho e tal, né? E mandei pra ele, mandei, e aí, papapá. Ele foi muito simpático, nos atendeu, sabe, maravilhosamente bem, e foi mandando os trabalhos dele. Foi mandando. E aí que tá, tem um certo simbolismo a capa também, né? Que a caveira, não fala caveira, né? Todo mundo gosta de caveira? Todo mundo gosta de caveira, claro, óbvio. Mas é verdade, o destino do Mandu, né? Exatamente, mas no fundo ele representa o antepassado, né? Os antepassados, né? Da caveira e é o crânio eu considero o crânio do Mandu ali. E o cocar, né? Verde e amarelo, mas a pena vermelha ali, que é o sangue. Exatamente, que ainda continua sendo derramado, né, nessa terra em prol da liberdade e dos direitos dos índios, né, cara? Mas é uma capa maravilhosa, eu pirei e ainda bem que vocês curtiram aí. Nossa, foi legal, né? Eu saquei o lance dessa única pena vermelha no cocar do índio, no meio do verde e amarelo. É isso aí, né? Em relação à faixa título que já tinha sido disponibilizada, Mandu, ela já mostrava que a banda estava bem mais consistente do que as músicas do EP. Ela tá com uma cara diferente. Quais são as principais diferenças que você identifica do trabalho novo pro EP? Eu acho que é tempo, né? Eu acho que o tempo é o grande fator aí. Por quê? Porque a gente teve tempo para maturar as músicas. No EP foi uma coisa muito assim, tipo a queima-roupa, rapidão, pá, vamos fazer a parada, vamos. Aí foi, na verdade, o EP foi um agregado. Eu tinha 2 músicas, acho que o Coveiro tinha mais uma e o De Lucas tinha mais 2, juntamos e deu 5, né? E algumas ideias. E aí a gente trouxe pro ensaio, e aí a galera foi colocando. Já fiz as letras, pá, pum, foi. Gravamos rapidinho. Só que aí, do Mandu o processo foi totalmente diferente, né? As músicas foram vindo, o pessoal foi fazendo as músicas, tá, a parte instrumental, e eu fui procurando a parte lírica, né? E foi, da minha parte, assim, foi um estudo de leitura, de marcação, de ir na biblioteca e tal, né? Ou seja, houve uma maturação naquilo aí. Né?
um lance muito legal. E o pessoal também, eles foram lapidando a música. E aí juntou tudo, que eu te falei anteriormente, do lance do feeling, foi juntando todo o feeling da coisa para chegar nesse produto final que vocês acabaram de escutar. Entendeu? Mas é isso, eu acho que o adjetivo principal aí, o fator principal foi o tempo. A gente teve o tempo de fazer as coisas com mais calma, com mais tranquilidade. E você já tem alguma ideia assim para divulgar também através de algum videoclipe? Sim, tá em nosso planejamento fazer um vídeo, que é importante, né? Entre outras coisas também, a gente é bem ativo nas redes sociais, né? A gente procura sempre divulgar não só aquele nicho, né, dos perfis que nós conhecemos, mas também fora dele, né? Principalmente os internacionais, que é muito bacana também, porque lá fora o pessoal também é aficionado pelo lance do índio, essa coisa meio da antropologia, papapá. Então o pessoal curte muito, né? Então não só o vídeo, como tem outras coisas também que a gente está preparando aí pra gente fazer um negócio bem viral, bem impactante, né? Impactante. Apesar assim da temática ter mais as características que remetem a você na banda, né? Logicamente. Mas o pessoal da banda ajudou na pesquisa, não nas composições, na pesquisa pro tema. Não, na verdade não. Na verdade eles deixaram mesmo pira aí. Porque eu sempre falo pra eles assim, ó, cara, toca e pira, faz o som aí, entendeu? E a mesma coisa foi isso. Talvez pelo fato do Totter eu ter feito a maioria das letras da banda. E aqui também foi uma coisa totalmente natural, né? Os caras falam assim, o Vitinho já faz as letras aí, beleza, tamo aí, tal, tranquilo. Mas é claro que isso não quer dizer que eu não... No próximo disco vai ter só letra minha, não. Eu quero muito que eles também façam e com certeza eles vão fazer. Né? Então a gente tem essa liberdade, né, dessa coisa, mas calhou do Mandu ser totalmente... Eu também já tinha a ideia, né, da parte do conceitual, essas coisas todas, né? Então... E num primeiro momento, assim, agora que o álbum tá prestes a sair, né? Vocês estão, a princípio, vocês estão focados em fazer essa divulgação no Brasil, principalmente pelo tema ser uma coisa regional, ou já estão com pensamento fora também de fazer show lá fora, tudo? Também, mas... Perdão. Tem um fator aí muito interessante, né? Os olhos do mundo vão estar aqui por causa da Copa. Entendeu? Então acho que até a capa do Mandu ajudou pra isso, né? Pra você ver, né? De certa forma, verde amarela, essas coisas todas. Mas, bem, como o mundo inteiro vai estar aqui por causa da Copa e tal, então a gente vai criar certas promoções, um certo barulho aqui primeiro. Entendeu? Pra dar esse pum. O lance do mercado internacional seria após isso daí. Entendeu? É claro que a gente já tem uma estratégia que a gente está seguindo, entendeu? Mas pro mercado internacional um pouco mais para frente. Mas é claro que a gente tá muito de olho lá, cara. Então, sei lá. Também não posso... Qualquer momento a gente pode receber até uma notícia, vamos fazer uma turnezinha lá nos Estados Unidos, tal. Pode ser que aconteça. Mas até o presente momento é isso. A estratégia é firmar aqui no Brasil, fazer um barulho legal aqui no Brasil, porque justamente vai ser o ano da Copa do Mundo e tal, e após isso daí a gente já começa a trabalhar no mercado internacional, tal, mandando para contatos e tudo mais. Né? Tá. E desse álbum teve alguma sobra de estúdio? Alguma coisa que ficou fora? Cara, eu vou te contar um. Na verdade, certo dia eu fui na casa do De Lucas, porque, como eu te falei, com ele eu tenho a Voodoo Noise Productions, que é um estúdio, né, bem caseiro mesmo, que a gente grava bandas que estão iniciando, bandas que querem fazer um EP, entendeu? E a gente vai direcionando essa banda para uma coisa mais, entendeu? E aí a gente tinha acabado de gravar uma banda tal, os meninos foram pra cá, foram embora tal, né? Aí ficou eu e o De Lucas falou, quero mostrar um negócio pra você. Pô, ele abriu o computador e falou, tem alguns riffs aí, algumas músicas que eu tô compondo e tal, né? Cara, eu acho que tinha umas 30 pastas de arquivo. Aí você abria uma pasta, tinha mais 5. Falei, De Lucas, velho, tipo quando dá um tempo aqui eu fico tocando, eu fico compondo, eu fico... E já vai arquivando. E por outro lado, tem o Coveiro, que tá sempre mandando música pra nós, cara. Já mandou 5.
Falei, caramba, cara. Então quer dizer, música tem, Uhum. mas são ainda ideias. Então, consequentemente, a gente vai pegar as melhores ideias e fazer todo aquele caminho, tal, aquele quebra-cabeça, juntar tal, né? E fazer novas músicas. Pra esse aqui, pro Mandu, a gente não teve sobra nenhuma, entendeu? Então, as músicas que vocês escutaram são as músicas que realmente a gente ensaiou, que a gente gravou, são essas daí, entendeu? Então é isso. E assim, não podia deixar de perguntar, Claro. quais são as diferenças que você vê do trabalho, do trabalho não, das composições, da musicalidade do Voodoo Priest em relação ao seu trabalho no Torture Squad? Eu acho que é o seguinte, acho que no Voodoo eu sinto que é um lance mais direto. Eu acho que pra começar, acho que as influências, né? Porque quando eu tava no Torture, as influências tinham uma base thrash, né? Uma base thrash dos anos 80, dos anos 90 e também de bandas obscuras que as pessoas não fazem pesquisa, mas bandas maravilhosas ali que de certa forma nos ensinaram riffs e mudanças assim, contratempos, tal, né? E a gente ia muito em busca disso daí, né? Então quer dizer, as influências determinam muita coisa no som que você faz, Sim. entendeu? Já no Voodoo Priest não, no Voodoo Priest a gente mesmo, nós queríamos que fosse uma coisa que fosse direta, simples, mas ao mesmo tempo com um toque de uma certa complexidade no meio disso aí tudo, entendeu? Então é diferente por causa disso daí. Claro, vocês escutaram as músicas que nós acabamos de ouvir, vocês percebem que o CD tem 42 minutos, mas cada música ela tem uma estrutura, né, uma estrutura básica, mas a gente vai, né, viajando nessa estrutura, entendeu? Então é isso, acho que a diferença mais ou menos é isso daí. Nós, o Voodoo Priest é bem mais direto do que do lance que eu fazia com Torture. Né? Devido também aos próprios músicos fantásticos, a Milka na bateria, né, com um talento fantástico, o Castor,